falar com você hoje aqui, uma palavra que o Senhor falou comigo, quando eu estava lá no encontro, sobre o poder da palavra do Senhor. Eu até dei um nome para essa palavra, essa pregação. Se você quiser anotar, eu dei o nome para Tua Palavra é Alimento. Aqui mesmo no livro de Mateus, no capítulo 4, tem um texto muito conhecido, que é quando Jesus estava de jejum. Jesus ficou 40 dias de jejum logo após ele ser batizado. E em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, fala assim, ó. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia ou aqui na projeção. Eu vou ler até o versículo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então quer dizer, ele ficou 40 dias sem comer, e aí ele teve fome, e aí nessa ocasião, então, aparece o diabo. E a Bíblia fala, o tentador aproximou-se dele e disse, se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, você sabe, nós nos alimentamos diariamente, né? Inclusive, eu até pensei nessa palavra quando nós estávamos no almoço, lá no encontro. Nosso encontro, nós temos uma equipe de cozinha, inclusive quem está à frente da cozinha no encontro é a Sandra e o Claudinei. Eles têm restaurante, mas eles fecham o restaurante e cozinham lá para nós, né? Eles não abrem no sábado, trabalham a sexta e já vai para a chácara, e a comida deles é excelente, né? Uma comida muito boa. E eu estava pensando, né? Essas pessoas que moram na rua, que não tem casa, fica na frente de um hospital pedindo esmola, fica na frente de farmácia, dormindo na rua, eles não têm plano de saúde, tem? Não tem. Eles não têm um colchão também, como nós temos. No dia de frio, eles se encapa lá com jornal, com papelão, com resto de cobertor. Mas é interessante que eles dão conta de viver sem convênio médico, eles dão conta de viver até sem colchão e sem travesseiro, mas não tem jeito de viver sem comida. Tanto que eles podem beber, né? Eu até entendo, né? A vida deles que acabam bebendo porque mora na rua, precisa se esquentar de alguma forma, não culpo nenhum deles por isso. Mas tem momento que eles têm que abrir mão da bebida para comprar alguma coisa para comer, ou pedir na casa de alguém, ou num restaurante, ou fuçar o lixo, porque precisa comer. E a Bíblia aqui está falando que nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra que sai da boca de Deus. E lá no encontro eu estava observando algumas pessoas ali, e algumas pessoas nunca teve uma experiência com Deus, né? É interessante que a gente vê as pessoas chegando no encontro, elas chegam geralmente cabisbaixo, uma sensação de derrota, né? O olho caído, mas no domingo elas são outras pessoas. Chegou lá um rapaz, um homem alto assim, né? No domingo, eu nunca tinha visto ele, e sentou na última fileira, a última cadeira lá, um semblante, sabe? Sabe quando você vê o semblante da pessoa, de gente triste, amargurada? Os irmãos aí, no fundo, fecha a porta para mim, porque daqui para frente pode ser que chegue o pessoal do encontro. Aí se os irmãos entrar, eu me perco aqui. Então é interessante que eu estava vendo ele e a forma como ele estava hoje. Eu falei, aí, como é que o senhor está? Eu nem lembro o nome dele. Está gostando do encontro? Ele falou, nossa, demais, demais, que coisa espetacular. Eu achei tão interessante, sabe por quê? Porque é uma pessoa que passou a vida inteira comendo pão, tomando água, comendo arroz, feijão, tomando suco, mas nunca comeu a palavra do Senhor. E o texto fala aqui, ó, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem. O que Jesus está querendo dizer? Que não é só comer e beber. Nem só de pão. Tá, mas se não é só pão e água, não é só comer e beber, é o que mais? É se alimentar da palavra do Senhor. E você vê que interessante, essas pessoas estão lá no encontro 3 dias, sexta, sábado e domingo. Ao longo de 3 dias, eles recebem, em 3 dias,
mais ou menos 12 pregações. Eles ficam ouvindo 12 pregações, é uma atrás da outra. Termina uma, dá um intervalo, toma um cafezinho, volta e senta numa cadeira igual a essa. Começa a outra pregação. Cai de joelho, chora, se arrepende, vai, almoça, tira um cochilo, 2 horas, volta de novo, outra ministração. Sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão recebendo uma dose cavalar disso que Jesus falou aqui. Por quê? Porque o homem não vive só de comer e beber. Eles precisam da palavra de Deus. É o que o texto fala aqui. Né? Não é só de pão que o homem... Perdão, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é interessante que não é palavra que procedeu da boca de Deus no passado. São palavras que procedem da boca de Deus. Ou seja, palavras que o Senhor está falando hoje. Portanto, as pessoas estão ali, estão recebendo do Senhor, estão comendo do Senhor. Agora imagina uma pessoa que por 10 anos não come. Como que a pessoa fica? Não fica, não vive. Imagina alguém que por 20 anos não se alimenta. 30 anos sem se alimentar, 60 anos sem se alimentar. Como que essa pessoa fica? Não fica, né, gente? Morre, não tem jeito, acaba morrendo. Então você imagina a pessoa que vai para o encontro com 50, 60 anos, que nunca teve uma experiência com o Senhor. Quando ela chega lá e ela vê essa comida, então volta os olhos a brilhar. Volta a pessoa a ter vida. E é isso que eu quero falar com você aqui. Tem um texto lá em João, no capítulo 4. Acho que eu não vou conseguir ler ele para você, mas vamos abrir lá, que é um texto relativamente longo. Eu vou ler só o comecinho aqui para você saber qual é a história que eu quero contar. João 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou de uma vez mais à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Havia ali um poço. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta de 12:00. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: me dê um pouco dessa água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida. É isso que o texto fala. Então, Jesus tinha um destino, ele parou no meio do destino, porque era 12:00, sentou num poço. Os 12 discípulos se juntaram e falaram: nós vamos comprar comida. E eles foram e Jesus ficou sozinho. Nisso chega uma mulher samaritana. Inclusive uma mulher que tinha muitas marcas. Ela era casada com um homem e esse homem tinha uma outra mulher. Vivia uma vida toda complicada. Jesus então olha para ela e fala sobre a vida dela. Jesus então ministra como um profeta na vida daquela mulher. A mulher então se converte. E Jesus vai conversando com ela. Lá no versículo 27 do mesmo capítulo, os discípulos estão voltando. E eles estão voltando com o quê, gente? Com comida, sim ou não? Com comida. Olha o versículo 27, capítulo 4, versículo 27. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou que queres saber, ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade. E disse ao povo: venha ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então você vê, como nós lemos lá, Jesus falou para o inimigo: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora é a prova de que a palavra que sai da boca de Deus alimenta Jesus.
Por quê? Porque Jesus está ali pregando a palavra para aquela mulher necessitada. Os discípulos chegam com comida, já era mais de meio-dia, ou seja, a hora do almoço. Eles insistem para Jesus comer, e Jesus fala, não, a minha comida é outra. Os discípulos falam, mas que comida é essa? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu quero dizer uma coisa para você, que essa Bíblia que os crentes lê todo domingo, essa Bíblia que nós usamos para pregar todo domingo, ela não é só palavra, ela é alimento, ela é comida. Mas é lógico, ela não é comida como um pão. Por quê? Porque você come um pão agora, daqui 3 horas você vai precisar comer outro. E depois você vai precisar comer outro. Quando você acorda na segunda-feira, você acorda com fome, você precisa comer de novo. O alimento que tem aqui, ele não vai sustentar o seu estômago, ele vai sustentar a sua alma. Você sabe, hoje é comum ver os casais se separando, brigas, problemas, e isso todo mundo tem, inclusive aqueles que são convertidos, que vão para a igreja. A diferença não é em ter ou não problema, a diferença está em como você resolve os problemas. Uma pessoa que não conhece o Senhor, resolve os problemas, sabe como? Bebendo, bebida. Então a pessoa está com um problema, ela resolve o problema esquecendo. Como que esquece? Bebendo. Algumas pessoas acabam entrando para as drogas, outra para a jogatina. Hoje em dia tem vários sites de jogos de aposta, e a pessoa se envolve com isso e não percebe que aquilo ali se tornou um alimento para ela. Mas esse alimento não vai sustentar. Outras pessoas se sustentam, sabe como? Viciados em academia, viciados em trabalho. Então trabalha. É lógico que precisa trabalhar, porque tem contas para pagar. Mas as pessoas se envolvem com o trabalho no nível altíssimo, que hoje nós chamamos de workaholic, que é a pessoa louca para trabalhar, trabalha como um maluco, e no final não é nem pelo trabalho e nem pelo dinheiro, é porque precisa de um alimento. Porque sente o vazio dentro de si. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus é alimento. Ela é alimento para a nossa alma. Ela é alimento para nós. Ela faz nós nos sentirmos preenchidos, guardados, protegidos. Eu quero mais uma vez repetir o que aconteceu lá no encontro. Essas pessoas ficaram ali e receberam uma dose de alimento que antes elas não recebiam. Então é sexta, tem uma pregação. Sábado, tem mais 7 pregações. Hoje, domingo, tem mais umas 5 pregações, 4 pregações. O que é isso? É alimento. É alimento. Então eles vão chegar aqui de uma forma diferente. Por quê? Porque se alimentou. Você sabe, quem não se alimenta, morre por inanição. Porque não comeu. Isso acontece também com o nosso espírito. Quando nós não nos alimentamos da palavra, sabe o que acontece? Nós morremos, mas morremos espiritualmente. Então, como que faz para mim ressuscitar? Comer a comida certa, e a comida certa é a palavra do Senhor. Eu quero ler mais um texto, que está lá em Lucas, e esse texto eu vou ficar um pouco mais aqui, é Lucas no capítulo 24. Esse texto que eu vou ler, ele faz referência a um dia depois de Jesus ressuscitar. Então, Jesus morreu. No dia seguinte, houve uma perseguição para com os discípulos de Jesus. Tanto que você vê lá na Bíblia, que quando Jesus está sendo levado para a morte, para a cruz, as pessoas identificam Pedro e falam aqui, ó, esse aqui era um seguidor de Jesus, vamos pegar ele. E Pedro faz o quê? Nega Jesus por 3 vezes, não é isso? Isso não aconteceu só com Pedro, não. Muitos dos outros discípulos também negaram Jesus. Esse que eu vou ler aqui são 2 discípulos, que eles ficaram com medo de ficar em Jerusalém e ser perseguido, então eles decidem ir para uma outra cidade, uma cidadezinha chamada Emaús. Por quê? Porque depois que Jesus foi morto, começou uma perseguição para todos os cristãos, aqueles que falavam de Jesus. Então os cristãos, para se proteger, fugiram.
E aqui fala sobre 2 deles que fugiram, que estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Eu quero contar a história deles para que você entenda a importância de comer a palavra de Deus. Olha só, naquele mesmo dia, 2 deles, que são os discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, que estava a 11 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros? 11. No caminho, conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, Jesus perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses dias? Então, olha que interessante. Jesus era quem tinha acabado de morrer crucificado. Mas ele aparece para esses 2 discípulos. Os discípulos estão caminhando ali triste para Emaús. Inclusive, Emaús, a tradução de Emaús é terra de água quente. Então, eles estavam indo para Caldas Novas, da época. E enquanto eles estavam indo, eles estavam conversando. Puxa, que coisa triste, hein? Rapaz, vai sobrar para nós esse negócio, hein? Jesus foi morto, ele era aquele que falava que ia ser o rei dos hebreus. Agora nós estamos aqui perdidos, o que vai ser de nós? Enquanto eles falavam, Jesus chegou, mas eles não reconheceram. Os olhos deles foram impedidos de reconhecer Jesus. Aí Jesus fala assim, opa, tudo bem? Sobre o que vocês estão conversando aí? Eles olham um para o outro e falam, não acredito, você é o único visitante que não sabe o que aconteceu. Mas Jesus que estava perguntando era exatamente quem tinha morrido na cruz. E eles falam assim, como é que você não sabe dos últimos acontecimentos de Jerusalém? Aí o texto continua aqui, ó. O que aconteceu? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Perdão, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras. Eles estavam falando de Jesus para Jesus, mas eles não sabiam. Aí fala assim, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. E o crucificaram. E nós esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel. Você vê que interessante, ó, deixa eu te dar uma pequena explicação aqui, não vou ser muito profundo. Os israelitas esperavam que Jesus viria e fosse o libertador. Libertador do quê? Dos judeus que estavam sob a tutela dos romanos. Então Roma era o governo que tinha possuído e tomado conta de Jerusalém. Então eles estavam, entre aspas, escravizados por Roma. E os profetas no Velho Testamento pregavam sobre a vinda de Jesus, que seria o libertador. Então eles esperam Jesus vir para libertar, mas na cabeça de alguns judeus, Jesus ia libertar eles de quem? De Roma. Eles não sabiam que Jesus ia libertar eles dos laços do diabo e do pecado. Eles esperavam que Jesus libertasse eles de Roma. Então o texto está falando aqui, nós ficamos esperando ele falou que ia libertar e no final não nos libertou. Deixa eu te falar uma coisa, você viu que os 2 discípulos não reconheceram Jesus, não é verdade? Por que eles não reconheceram? Porque eles tinham a revelação errada sobre Jesus. Aqui o texto fala, crucificaram e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Você percebe? Eles não reconheceram Jesus porque eles tinham uma revelação pessoal sobre quem Jesus era. Quero te falar uma coisa. Sabe por que muitas vezes você não reconhece Jesus na sua vida? Porque a sua revelação sobre quem é Cristo está equivocada. Talvez, quando você pecava, ou quando você fazia alguma coisa errada, a sua mãe falava assim, ó, Deus vai te castigar. E você cresceu pensando que Deus era um Deus que castigava. Quando você fazia alguma coisa, você tinha que ir lá conversar com um padre, conversar com uma mulher, que falaria para você assim, ó, você vai ter que rezar alguns terços, acender algumas velas,
para que você não seja castigado porque você fez uma coisa ruim para Deus. Então quer dizer, você cresceu tendo uma revelação errada sobre Jesus. Por isso, quando você quase atropela uma pessoa, você não acha que é Jesus que te guardou, você acha que foi quem? O acaso. Não é verdade? Você está dirigindo. Sexta-feira eu estava indo para o encontro, aí eu estava parado, e olhei, não vi ninguém, fui andando com o carro, mas tinha um homem andando que, à medida que ele andava e eu andava, ele ficou escondido naquela coluna do carro, sabe? Já aconteceu isso com vocês? Não tem uma coluna assim do carro, entre a porta e o para-brisa? E eu fui andando, e ele foi andando, e mas encaixou certinho. Aí a minha esposa que gritou, né? Eu parei o carro, abri o vidro, ele abriu o braço, falei, rapaz, desculpa, eu não te vi. Aí ele fez, mas é faixa aqui. Eu falei, eu sei, mas eu não te vi. E aí ele foi embora e eu também fui. Você sabe, alguém pode pensar, nossa, ainda bem que sua esposa gritou. Ou alguém pode pensar que é o acaso. Mas eu entendo que é quem? É Jesus, porque ele pensa coisas boas sobre mim. Porque essa é a revelação que eu tenho de Jesus. Mas se você tem a revelação errada sobre quem Cristo é, você não vê Jesus em nada. Você vai lá e arruma um emprego novo. Você vai lá e fecha um contrato novo. Aí você não pensa assim, nossa, como Deus foi bom comigo. Você pensa o quê? Também estudei tanto para isso? Ah, mas eu sou bom no que eu faço, hein? Lógico que eu ia fechar esse contrato. Não tem concorrente para mim, não. Eu fiz MBA. Eu fiz, como é que chama aquele lugar lá? É o quê? Harvard. Não, porque eu fiz muitos cursos. Meu preço é o melhor, meu produto é o melhor. Não, quero dizer para você, você só conseguiu porque Cristo é bom. Mas se você tem a revelação errada sobre quem Cristo é, você não enxerga Ele. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas eles não viam Jesus. Por que eles não viam Jesus? Porque tinha a revelação errada sobre quem Cristo era. Aí eles olham para Jesus, mas não vê Jesus. Aí ele fala para Jesus, você não sabe o que aconteceu com Jesus lá em Jerusalém? Aí Jesus fala, o que aconteceu com Jesus? Aí eles falam, Jesus morreu na cruz. Nossa, Jesus morreu na cruz? Eles nem reconhecem Jesus, por quê? Porque eles não têm a revelação de Cristo. E eu quero dizer para você, Cristo é um Pai de amor. Essa é a revelação do Novo Testamento. No Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Sabe para que Jesus veio no mundo? Um dos motivos por que ele veio é para revelar Deus como Pai. Porque ninguém podia chamar Deus de Pai. Pode ver, no Velho Testamento, ninguém chama Deus de Pai. Quando que Deus é chamado de Pai? No Novo Testamento. Por quê? Porque é quando Jesus chega. Então Jesus veio para trazer revelação sobre quem Deus era. E quem Deus é? Pai. Se você não vê Deus como Pai, você tem um problema. Eu quero te falar uma coisa, não sei se você já viu. Você passa na frente de casa de detenção, sabe? Cadeia. Tem uma fila, não tem uma fila? Quantos por cento daquela fila é pai e quantos por cento daquela fila é mãe? Para cada 10 presos, quantos pais vai visitar o preso e quantas mães vai? As mães levam comida, sabe a comida que o filho mais gosta, dá um jeito, faz. Tanto que tem na entrada do presídio, tem lá um lugar com espelho, por quê? Porque é a mãe que vai, a mulher que vai. Homem não vai naquele lugar. Então você sabe, talvez você tenha uma revelação equivocada sobre Jesus, porque você nunca teve a revelação certa sobre Pai. Quantos de vocês cresceram sem ter um pai presente? Lá no encontro uma pessoa falou para mim, tocada, falou assim, eu tenho pai até hoje, mas eu sou órfão de pai vivo. Aí, tem um momento lá que nós fazemos uma peça de teatro. E nessa peça tinha que testificar sobre o pai. E um irmão veio falar para mim, ele era o responsável pela peça, ele falou, pastor, fui procurar 3 pessoas que tinha uma referência de pai. Ele falou, fui em um, ele falou, não conheci meu pai. Foi em outro, falou assim, o meu pai fugiu de casa não sei quantos anos. Foi em outro, falou, eu tenho pai, mas eu não relaciono com ele. Você vê então a dificuldade que é
de ter pai que participou da vida do filho, da filha. Por isso a dificuldade de muitas pessoas de olhar para Jesus e ter a revelação correta. Qual é a revelação correta sobre Jesus? Ele é pai, e é pai de amor. Muitas pessoas não conseguem ter a revelação desse Jesus. Eles pensam num Jesus que castiga, num Jesus que manda raio do céu, num Jesus que dá câncer quando faz alguma coisa que desagrada a ele, num Deus que quando você desobedece, ele vem e causa um dano, um problema, causa um acidente, porque você não fez o que deveria. Essa é a revelação equivocada sobre quem Cristo é. É as crianças que chegaram na galeria, gente, pode ficar tranquila. Todo mundo sentado aí na galeria, não é para dar tchau para pai nenhum. Senta, meu filho. Eu estou falando, meu filho está ali, pai. Olha lá, beleza, tudo bem. Todo mundo quietinho. Você sabe o que é interessante? 2 discípulos caminhou com Jesus 3 anos e não reconheceu. Por quê? Por causa da revelação errada. Olha aqui para mim, mais 10 minutos eu acabo, olha aqui para mim. Eu quero dizer uma coisa para você. Cristo é pai e ele é pai de amor. Tem um texto na Bíblia que fala assim, o pai, pode um pai, quando o filho pedir pão, dar escorpião? Pode um pai fazer o contrário para o filho? Se nenhum pai faria isso, eu também não faço. Por quê? Porque Cristo é pai. Vem a banda aqui, por favor. Ele é pai. Eu vou continuar lendo o texto aqui para nós finalizarmos. Versículo 22. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Eles estão falando para Jesus, hein? Presta atenção aqui. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito e não o viram. Ele lhe disse, como vocês, agora é Jesus, preste atenção. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Deixa eu te explicar aqui o que está acontecendo aqui. Esses 2 discípulos encontraram com Jesus, sim ou não? Eles reconheceram Jesus? Não. Jesus começa a conversar com eles, e aqui onde eu li, fala que ele começou a falar com os 2 discípulos desde Moisés. O que significa desde Moisés? Moisés foi o autor do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Ele escreveu, Moisés escreveu esses livros. Jesus começou a falar com esses 2 discípulos desde Moisés, ou seja, ele veio contando a história de Moisés no Egito. Ele passou e foi contar a história de Abraão, Isaac, Jacó. Ele foi contando toda essa história. Ele foi contando tudo até chegar nos dias atuais. Aí olha o que o texto fala. Quando eles, versículo 30, quando estava à mesa e com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a Jesus. Você vê que eles não reconheceram Jesus quando viram Jesus. Mas eles reconheceram Jesus quando Jesus começou a falar sobre o quê? As Escrituras. Você vê que interessante? Eles não reconheceram a fisionomia de Jesus, mas quando Jesus começou a falar da Bíblia, eles reconheceram Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro de vida. A Bíblia é pão. Jesus não quer se revelar para você aparecendo na sua frente. Ele quer se revelar para você por intermédio da Bíblia. O maior milagre não é ele aparecer para você numa fumaça. O maior milagre é você ver ele nas Escrituras. A Bíblia diz que os discípulos, os 2 discípulos, tiveram os olhos abertos a partir do momento que ele começou a falar das Escrituras. Você sabe,
Domingo após domingo nós estamos aqui falando das Escrituras. Para quê? Para que você o veja. Para que você perceba Jesus. Jesus não quer revelar para você aparecendo em carne e osso. Ele espera que você o veja por intermédio da palavra. E como eu disse, foi isso que aconteceu com essas pessoas lá no encontro. Jesus não apareceu lá no encontro. Ele não veio flutuando. Sabe como que Jesus foi apresentado lá? Pela palavra. Eu quero aproveitar e convidar você que está nos visitando a voltar aqui mais vezes para que você reconheça Jesus. Para que você veja Jesus nas Escrituras. Vamos pedir silêncio? 1, 2, 3 e... Psss. Olha aqui para mim, já estou encerrando. Eu quero convidar você para retornar aqui mais vezes, porque aqueles que veem Jesus são transformados. Aqueles que se encontram com Jesus, aqueles que percebem Jesus, nunca mais são os mesmos. Olha que interessante, eles estavam no começo do versículo, a quantos quilômetros de Jerusalém? 11. Olha o versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles estavam a 11 quilômetros fugindo de Jerusalém. Por quê? Porque tinha uma perseguição lá. Agora que eles viram Jesus, eles retornam os 11 quilômetros para onde eles tinham saído. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você perdeu a direção. Você sabe, a igreja cristã chama uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor de desviado. Sim ou não? Sabe por que chama de desviado? Porque desviou de Cristo. Talvez você está desviado de Cristo a 11 quilômetros. Abandonou os caminhos do Senhor, se decepcionou. Decepcionou com a igreja, decepcionou com o pastor, decepcionou com pessoas. E foi se desviando. Perdeu a referência que é Cristo. Nisso, o casamento foi por água abaixo. As finanças foi por água abaixo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode voltar a 11 quilômetros para Jerusalém e encontrar com o Senhor. E lá a sua vida ser transformada mais uma vez. Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos cultos. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.